Olá, o meu nome é Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de março. O mês de março eu ainda estive a trabalhar até dia 18 e, portanto, a maior parte das minhas leituras foi feita até ao dia 18 porque eu não costumo ler muito quando estou em casa, o que significa que eu até poderia ter mais livros aqui, mas não tenho. E se vocês tiverem visto o vídeo de fevereiro, sabem que um dos motivos pelos quais eu não li tanto como poderia ou como seria habitual ler, é porque eu estive a acabar Outlander. No final de fevereiro eu tinha lido cerca de 370 páginas, mais coisa menos coisa, e portanto o livro tem 1410 e eu estive a ler as restantes ao longo do mês. Mas vou deixar isso para quando chegar a ele, e agora vou-vos falar dos livros que li durante o mês de março. Eu iniciei o mês com o Krabat, o Moinho do Feiticeiro, de Otfried Prusser. Assumo que é assim que se diz o nome do senhor. O senhor é alemão. Este livro, à medida que eu o fui lendo, achei que ele tinha muitas características de contos tradicionais, Grimm, contos tradicionais. E por curiosidade fui ver quando é que este livro foi escrito. E este livro foi escrito em 1980 ou 1981. Lá está, o género de escrita ou o género de história é tão semelhante às histórias tradicionais, daquelas menos bonitinhas, menos fofinhas, que existiam, que este livro passava muito bem por clássico e compreendo muito bem porque aquele é um clássico na Alemanha, porque efetivamente ele tem muitas características de contos tradicionais. E, portanto, esta é a história de um rapaz que é órfão e que é chamado através de um sonho para ir ter aqui ao moinho. Ele acaba por começar a trabalhar neste moinho, mas não sabe especificamente o que é que está a fazer. Sabe que o trabalho é muito pesado, muito duro para ele e que os outros rapazes que estão no moinho, eles, se não me engano, são 12, os outros rapazes fazem as coisas praticamente sem esforço e depois ele percebe que há alguma magia envolvida naquele moinho, mas ele não faz ideia do que é que, de onde é que se está a meter. Este moinho é um moinho muito particular e nós sabemos que aqui o moleiro tem aqui uma espécie de acordo com uma entidade que nós não sabemos muito bem quem é, o que é que faz. E portanto nós vemos aqui, nós acompanhamos aqui o Krabat, que é mesmo o nome da personagem, à medida que ele vai descobrindo o que é que efetivamente está por trás daquele moinho e as relações dele com os colegas e tudo o que ele pode e não pode fazer fora daquele moinho, porque eles estão presos àquele espaço, a menos que o moleiro lhes diga para saírem. É um livro que eu gostei muito de ler, é um livro que eu praticamente, aliás, eu nunca vi ninguém a falar sobre ele e o meu primeiro contacto com ele foi através do filme onde entra o Daniel Brühl. O ator é conhecido, ele é de origem espanhola e alemã e faz muitos filmes onde representa personagens alemãs, principalmente a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E foi um filme que eu gostei muito de ver e gostei muito de ler este livro. O próximo livro do mês foi aqui o Comparar o Tempo do Matt Haig. Como vocês sabem, ou se não sabem, podem estar aqui há pouco tempo, eu ando a tentar ler, eu tenho todos os livros neste momento que estão traduzidos para português do Matt Haig. Os meus livros preferidos e os primeiros com os quais eu tive contacto são o Razões para Viver e o Mundo à Beira de um Ataque de Nervos, ou Reasons to Stay Alive e já não lembro qual é o nome do segundo em inglês, e depois todos os outros eu tenho traduzidos, e a verdade é que nenhum deles me enche tantas medidas, ou até agora nenhum deles encheu tantas medidas como os não ficção, onde ele conta muito da experiência dele enquanto alguém que teve depressão e ansiedade, mas no fundo o que ele faz nestes livros é pegar nessa experiência dele com a ansiedade e com a depressão e criar histórias onde acaba por abordar essas temáticas. Não significa que seja sobre isso os livros, mas são temáticas que são abordadas. Neste caso nós temos aqui o Tom Hazard, que não é imortal. O que está aqui a acontecer não é imortalidade, é simplesmente uma de algumas pessoas no mundo que envelhecem muito lentamente. Eu agora não lembro muito bem quanto é, mas acho que é por cada ano que passa. Aliás, por cada 15 anos que passam ele envelhece um ano, algo desse género. E portanto ele parece ter 40 anos, mas no fundo já tem alguns séculos em cima. O que é que acontece aqui? Debate-se muito a questão de o tempo passar, nós queremos tanto
ser imortais e vivermos para sempre, que depois esquecemos que há algumas coisas que ficam para trás. Eu pessoalmente não ia gostar, porque uma grande parte de eu gostar de estar aqui é a minha família, são os meus amigos. Eu não ia querer estar aqui, continuar para além da existência dessas pessoas e das pessoas que ainda estão para aparecer na minha vida. Faz até uma análise bastante certeira, pelo menos da minha perspectiva, sobre como é que seria se alguém soubesse que ia estar muito para além do tempo das pessoas com as quais se cruza. Será que as ligações que iam ter com as pessoas iam ser diferentes, iam aproveitar mais o tempo, não se iam ligar às pessoas porque sabiam que as iam perder? É um livro que explora aqui muitas questões que eu achei muito pertinentes e eu gostei muito de ler este livro. Não foi um 5 estrelas, mas gostei muito de o ler e gostei muito de algumas passagens que ele tem aqui sobre a escolha de profissão desta personagem no tempo em que nós o estamos a acompanhar, porque ele escolhe ser professor e eu gosto particularmente de algumas coisas que ele diz sobre o ensino, sobre o ser professor, sobre o estar à frente de uma turma. É muito giro. Depois disso tenho aqui uma prenda de Natal, foi a prenda que a minha mãe me deu no Natal, que é o Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu ia completamente sem expectativas para este livro, porque eu sabia que era sobre 2 adolescentes, mas não fazia ideia mais do que isso. A única coisa que tinha visto da sinopse é que eles iam começando e acabando ao longo do tempo, estiveram em relações, saíram, por aí fora. Então nós temos aqui o Connell e a Marian. Eles são de estratos sociais diferentes, no entanto são pessoas quebradas. São pessoas que vocês não diriam normais. Pessoas normais aqui é uma coisa que eles não são, nem um nem o outro. Nós começamos aqui com a Marian, que é de estrato social mais elevado, mas que não se dá muito bem na escola, não está adaptada à escola. A forma como ela pensa não é adequada para a idade, para a mentalidade que as crianças da idade dela têm, e portanto ela nunca se sentiu integrada. E depois temos o Connell, que era um jockey, pronto, um dos desportistas da escola, e portanto, apesar de ele ser uma pessoa até bastante reservada e recatada, era uma pessoa de quem as pessoas gostavam, é uma pessoa que era fácil falar com ele e era uma pessoa popular, fazia parte dos populares. E portanto, a mãe do Connell fazia limpezas na casa dos pais da Marian, da mãe da Marian, e eles acabaram por se encontrar mais vezes aí e começaram a desenvolver aqui uma relação de amizade, mas é uma relação de amizade que evoluiu para outra coisa, mas eu também não consigo dizer especificamente que isto foi um romance. Isto, como eu disse, são pessoas muito quebradas, pessoas que estão muito danificadas por dentro, por circunstâncias da vida, e é muito interessante ver a forma como mentalmente eles se vão adequando ao que o outro está a passar. E explorar aqui coisas muito, muito complicadas, e eu gostei da forma como foi explorada, e efetivamente é quase como estarmos dentro da cabeça destas personagens. Tive só aqui uma pequena questão com a escrita, porque os diálogos não estão identificados, não têm ífanes, não estão identificados, nós só conseguimos perceber quem é a personagem à medida que a conversa vai avançando, e então vamos começando a pôr nomes na conversa, porque é complicado. Não é um dos livros mais fáceis, eu não acredito que este livro vá agradar a toda a gente, aliás, nem a toda a gente, há muitas pessoas que não vão gostar deste livro. No entanto, lá está, para quem tem interesse em explorar um bocadinho mais as pessoas quebradas, esta questão de inadaptação e as coisas que as pessoas se propõem a fazer, quase como para se martirizarem. Este livro é muito interessante. Depois tenho aqui A Pérola que Partiu a Concha. Era o livro que estava escolhido para o clube de leitura de março, que acabou por não seguir para a frente. É um livro extremamente interessante. É um livro que eu, a partir de quando peguei nele, sabia que ia ser um livro de 5 estrelas. Nós seguimos aqui 2 personagens em tempos diferentes, portanto, cronologicamente nós seguimos 2 histórias que acabam por se mesclar, porque nós temos aqui a nossa personagem principal, que está no ano de 2003, se não me engano, 2003-2005, inicialmente, e depois temos, aliás, aqui diz Cabul 2007, e temos uma personagem que é a atriz-avó dela e que teve uma história extremamente peculiar e que acaba por lhes dar uma ideia
para elas porem em prática aqui. Isto fala muito da prática que há no Afeganistão de raparigas. Imaginem uma família que só tem raparigas como filhas, não há um único filho. Às vezes acontece uma das raparigas ser escolhida para viver como rapaz até à idade da adolescência. Ou seja, à partida, estas raparigas, no momento em que começam a desenvolver fisicamente, ou a partir do momento em que começam a menstruar, deixam de ser rapazes e voltam a assumir o seu papel feminino, como mulheres. E portanto nós temos aqui duas personagens com histórias de vida horríveis. Não há outra forma de dizer isto. Acaba por não ser um choque, porque nós temos noção que as coisas ainda acontecem no dia de hoje e se nós formos minimamente informados, nós sabemos que estas coisas acontecem. Não deixa de ser uma coisa que mexe muito connosco, porque os direitos humanos não entram aqui. Estas raparigas, estas mulheres, não têm direito a ser pessoa. São objetos, são transitivas, passam de uma casa de família, passam da casa dos pais para a casa dos maridos. Estamos a falar de famílias em que há várias mulheres, portanto poligamia, mas eu nem diria poligamia, porque poligamia assume-se que as pessoas se amam todas e são relações onde as pessoas estão dentro de uma relação poligâmica, que estão lá porque querem, porque aceitam, porque há amor. E aqui nós estamos a falar em casamentos forçados. Raima. A Raima casou aos 13 anos e é horrível nós pensarmos que isto acontece. E portanto é um livro que mexe muito, muito connosco. Eventualmente eu vou falar melhor sobre ele, porque é efetivamente um livro que acho que toda a gente devia ler. A forma como está escrito é fantástica, mas é um livro que é difícil de digerir, porque nós sabemos que é uma coisa real e que acontece ainda hoje, em 2020, e que provavelmente ainda vai acontecer durante muito tempo. Depois temos aqui o meu culpado de me abrandar um bocadinho as minhas leituras e portanto eu quando comecei o mês devia-me faltar este bocado aqui. Este livro tem 1410 páginas, tecnicamente a história termina nas 1380 e qualquer coisa, e depois tem uma entrevista da autora. Eu não vou falar muito sobre esta história, para começar porque isto já é o 6º livro na coleção, é um livro que eu gostei muito de ler, são livros que me fazem passar aqui por uma montanha russa de emoções. Eu rio, eu choro, eu faço... Eu não acredito que esta personagem fez isto. Eu passo por muitos estados psicológicos ao longo desta história e são personagens que eu adoro acompanhar. E eu tenho noção que estas histórias não são para toda a gente, mas também digo que se vocês não querem, se acham que não têm capacidade para este livro, porque são efetivamente uma história muito lenta, cheia de detalhes, muitos pormenores, se acham que isto não é o tipo de leitura para vocês, vejam a série, porque a série é extremamente interessante, fala muito e muito bem, está muito bem documentada de como é que eram as coisas no século XVIII, em 1770 e qualquer coisa, e portanto vale muito a pena conhecer esta história e eu acho que neste momento sei mais sobre a história da Escócia e das primeiras colónias nos Estados Unidos do que sei sobre a história de Portugal, o que é um problema porque eu não gosto de história. Portanto, sim, mas vale muito a pena. Se não quiserem ler os livros, pelo menos vejam a série. Quase a terminar o mês tenho aqui The Promised Neverland, volume 13. Este volume é tão bom. Vem aqui trazer algumas respostas, mas não dá assim tantas. Temos aqui várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Nós não temos certeza do que é que está a acontecer. Ninguém sabe o que é que está a acontecer. Nós queremos acreditar que está a ir numa direção, mas não é necessariamente a direção que os autores vão seguir. E portanto eu não sei quantos mais volumes é que esta história ainda terá. Sei que está pelo menos previsto até ao volume 17 este ano, mas tenho quase certeza que ainda vai acompanhar por mais alguns volumes. Mas é mesmo uma história que me continua a apaixonar. As personagens, a história,
as coisas que nos faz pensar, é fantástico. Para terminar o mês, eu li aqui O Azul é uma Cor Quente, da Julia Marot. Eu acabei por ler este livro e passá-lo um bocadinho à frente porque acabei por ainda o ler em março para o projeto Ler LGBTQ da Bloom Reads e, portanto, foi um livro que ainda bem que eu passei à frente. É uma história tremenda. E mais do que ser uma história, é uma representação de muitas coisas que acontecem ainda no dia de hoje. Tem a ver com o processo de coming out, tem a ver com, para quem não sabe, o processo de coming out tem a ver com no fundo, acabar por dizer ao mundo, mas mais do que dizer ao mundo, eu penso que passa muito por dizermos a nós próprios qual é a nossa orientação sexual e, portanto, nós sabemos que é uma temática que está a começar a ser mais falada, mas ainda não é, ainda não estamos num período de normalização, isto ainda não é uma coisa normal, e há de chegar o dia em que seja normal, mas nós temos aqui então duas personagens, temos a Clementine e temos a Emma, e nós vamos aqui acompanhar o processo da Clementine a descobrir-se ela própria, a descobrir que não gosta de rapazes e que não se sente confortável com rapazes, e apaixona-se pela Emma, mas ela acha que é errado e nunca consegue muito bem ficar em paz com esse facto, porque não é normal, para os pais dela não é normal, para a sociedade não é normal. E portanto nós temos aqui muito de como esta relação acabou por se desenvolver, a forma como estas duas personagens tiveram um impacto muito grande na vida uma da outra, e é um livro que é tremendo, é mesmo tremendo, porque está tão realista e nós sabemos que há pessoas, ainda hoje, mais uma vez em 2020, a lutarem contra os seus próprios pensamentos e sobre com as suas próprias orientações. E é extremamente complicado pensar que talvez nós conheçamos pessoas, ou se calhar até temos amigos que estão a passar por este processo e que não é fácil e eles sentem que não podem falar com alguém. Neste caso a Clementine tinha diários e foi acabando por escrever sobre todas as fases que foi passando, e é efetivamente uma história que mexe muito connosco, porque é um processo de autoconhecimento e é muito pesado sem ser acompanhar esta história, e efetivamente é daquelas coisas que é daqueles livros que vale a pena ler, vale a pena conhecer, e espero que entretanto as coisas entrem numa normalização em que cada um se sinta à vontade para ser quem é, independentemente de idade, género, raça, orientação sexual, o que quer que seja. Cada pessoa devia estar bem consigo próprio e, independentemente de tudo isto, nós somos humanos e só temos é de respeitar as diferenças uns dos outros. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de março. Foram livros, como vocês devem ter percebido, são aqui livros muito, muito bons, temáticas muito pesadas, temáticas muito densas, muito necessárias de serem debatidas. Temos aqui vários livros sobre o facto de nós termos direito a ser quem somos e os direitos humanos. Estão aqui muitos livros que falam sobre a questão dos direitos humanos e, portanto, são livros que eu gostei muito de ler. Estão aqui uns... pareceram-me menos na altura em que eu estava a ler, porque eu passei muito tempo a não avançar, e todas as leituras que eu fiz durante o mês de março foram fantásticas, cada uma à sua maneira. São livros que definitivamente deixam marca e que eu espero que, se vocês não conhecem aí desse lado algum dos livros que está aqui, que lhe deem uma oportunidade, porque estão aqui coisas muito diferentes entre elas, mas que têm muito para nos dar. E portanto deixem-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há algum livro que vocês discordem naquilo que eu disse sobre ele. Espero que, se houver aqui alguma coisa que vos chamou a atenção e que vocês ainda não conhecem, que lhe deem uma oportunidade, porque estes livros são efetivamente muito bons. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Espero ver-vos ou vocês verem-me a mim no próximo vídeo. Portanto, adeus e até à próxima. Tchau!